sou o professor Luiz Cútulo, professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Pediatria, onde eu coordeno o módulo de doenças respiratórias pediátricas. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o tratamento de segmento ambulatorial do paciente asmático, com ênfase, evidentemente, no GINA 2020, tá? E nós vamos conversar um pouquinho sobre as possibilidades que o GINA trouxe para a gente de alternativas aos diferentes steps de tratamento e quais são as novidades também em relação a uma situação que estamos vivenciando atualmente, que é a Covid-19. Então, queria dizer, para começar aqui, é baseado no GINA, mas não está restrito ao GINA, mas o grosso, o núcleo daquilo que nós vamos falar hoje é do GINA 2020. Como é do GINA 2020, é algo que deve ser lido conforme o seu tempo. 2020. Evidentemente que o ano que vem, 2021, outros anos, a gente tem que recorrer a outras videoaulas. Isso vale para agora, tá? Bom, para você tomar as suas decisões em relação à subida de STEP, é recomendado pelo GINA que você utilize os critérios de nível de controle. E o que são esses critérios de nível de controle? É você, durante a entrevista, durante a conversa com o familiar, tentar ver, nas últimas 4 semanas que antecederam a consulta, qual foi o comportamento da criança em relação à asma. Do ponto de vista didático, ele é interessante, ele é muito interessante, mas eu queria que vocês soubessem que ele não é uma verdade absoluta, tá? Nem todos os países utilizam o nível de controle nas últimas 4 semanas como critério para tomar atitude. A gente não pode esquecer que o nível de controle, ele pode ser um bom amparo para você tomar a decisão, mas ele não vai ser definidor da tua decisão. Nada como uma boa conversa no ambulatório, com os pais, para entender a criança, para tomar a decisão a partir disso. Então, nada disso ele é fechado, estreito, né? Vamos pensar que esse nível de controle ele tem que se abrir, né? Ele se abre, ele não se fecha. Eu recomendaria para quem está começando a carreira, quem está começando a atender, que seguisse de uma forma um pouco mais estrita. Mas vocês vão perceber que aquele pediatra mais que já está indo, já está lá na frente, ou aqueles pneumologistas que já têm chão aí no seu trabalho atendendo asma, que a decisão subjetiva com os pais, ela é muitas vezes muito importante, tá? Eu repito que não é consenso que se use isso. Tanto não é consenso que vem sendo modificado ao longo dos anos esse nível de controle. Bom, o que seria o nível de controle? Que tipo de pergunta que eu faço em relação às 4 semanas que antecederam a minha consulta, para eu decidir se está controlada, parcialmente controlada, ou não está controlada? Eu vou mudar meu step de tratamento. Bom, o primeiro tem sintomas diurnos mais do que 2 vezes por semana? Tem sintomas diurnos mais do que 2 vezes por semana? O que significa isso? Tem algum sintoma que aparentemente seja relacionado com a asma mais do que 2 vezes por semana? Que pode ser tosse à atividade física, tosse à exposição de um odor mais forte, bom, pode ser qualquer coisa que durante o dia desencadeie alguma sintomatologia que é cardinal para a asma. 2. Tem algum despertar noturno? Veja bem, algum despertar noturno? Isso ao longo das 4 semanas. Então, considera-se que qualquer despertar noturno ao longo de 4 semanas seja problema. Antigamente, nós já tivemos sintomatologia noturna, né? Que podia ser tosse noturna, dificuldade respiratória. Hoje a gente está um pouco mais restrito, é qualquer despertar nas 4 semanas que antecedem a consulta. Usa um beta-2 de curta ação
mais do que 2 vezes na semana? Precisou recorrer a algum resgate mais do que 2 vezes por semana? E por último, e talvez um dos mais importantes, porque tem a ver com essa percepção da família, da criança e do médico, do quanto que a asma está atrapalhando a vida da criança, teve alguma atividade limitada por conta de sintomas da asma durante esse período? Isso é um problema. Imagina aquela criança que não vai poder participar junto com os coleguinhas do joguinho de futebol. Ah, porque ele não pode, porque... Não é possível isso. Uma criança tem que brincar, a criança tem que subir árvore, tem que brincar de pula-pula, tem que jogar bola, tem que andar de bicicleta. Então, se isso ocorre, se a criança não está conseguindo, tem limitação de alguma dessas atividades, é porque ela está, no mínimo, parcialmente controlada. Bom, e como é que eu vou classificar entre controlada, bem controlada, parcialmente controlada e não controlada? Se a criança não atender a nenhum desses 4 critérios, ela está bem controlada. Está bem, tranquilo. Se a criança atender a a 2 desses 4 critérios, disse que ela está parcialmente controlada. E se ela atender a 3, a 4, quer dizer, a totalidade dessas perguntas, disse que a criança está não controlada. Essas perguntas, elas são fundamentais na hora de você decidir tempo para fazer o step down e tempo, momento que você vai fazer também o step up. A gente tem que levar em consideração outras coisas para pensar em step down, step up. Coisas relacionadas com a medicação propriamente dita, que são coisas que vão indicar risco de exacerbação de asma, né? Então, coisas relacionadas por grupos com medicação, coisas relacionadas com comorbidades, coisas relacionadas com o tipo de exposição que a criança tem que desencadeia a crise, o contexto em que a criança vive, função pulmonar, outros testes e outros fatores, tá? Vamos falar rapidamente em cada um desses. Quanto à medicação, na avaliação de STEP, você tem que saber quantas doses de salbutamol a criança usou no mês. E considere como de altíssimo risco aquela criança que usou mais do que 200 doses ao mês. Altíssimo risco, tá? Inclusive risco de mortalidade, tá? Outro em relação ao medicamento é se está usando adequadamente o corticoide inalatório. Aqui eu me refiro basicamente a não só cuidados com os dispositivos inalatórios, que sim, é verdade, os cuidados com dispositivos inalatórios têm relação com a medicação, mas eu estou iniciando falando que é dose correta, intervalo correto. Então isso pode definir também se a criança tem risco ou não tem risco, né? Outro mas espera aí, em relação ao medicamento, né? Ela tem prescrito corticoide? Não, ela está fazendo internou, veio para emergência 2 vezes em um período de 3 semanas e não está fazendo uso de corticoide inalatório? Opa, é um risco. Outro é adesão. É aquela criança que sim, tem prescrição, foi no médico, recebeu e a família acha que talvez não precise daquele medicamento, né? A bombinha faz mal, né? Esse é o pensamento que faz com que as pessoas não tenham adesão ao tratamento. E, por último, é aquele que preocupa bastante a gente, quanto ao uso do dispositivo inalatório, se a técnica correta está sendo utilizada. E aí nós temos um problemaço, né? Problemaço. Tem dados da literatura brasileira de que 80% dos asmáticos fazem técnica incorreta. Literatura nacional, 80% fazem de forma incorreta. Na literatura britânica, nós temos a informação de que metade das pessoas que estão parcialmente controladas ou não controladas também fazem o aerossol de forma equivocada. Então, isso é um problema seríssimo, veja bem. Se a pessoa, no momento da consulta, não está demonstrando a técnica correta, isso constitui risco, né? Em relação a comorbidades,
sempre levar em consideração que a obesidade é uma comorbidade de risco, tá? O obeso, ele tem maior chance de fazer exacerbação, de queda de VF1, tá? E de sair da condição de parcialmente controlado para não controlado, ou da condição de controlado para parcialmente controlado. Então, a obesidade é um problema, é um problema. Tanto é que algumas crianças, você pode sugerir para a família que começar o tratamento e você percebe que a perda do IMC, né, você botar a criança perto do IMC próximo do IMC 50, reduz enormemente a chance dela ser hospitalizada ou ter exacerbação, né? Por outro lado, aquela criança controlada, quando engorda muito, ganha muito peso, de uma forma muito abrupta, ela tem um risco de passar para não controlado ou parcialmente controlado. Então, a obesidade é uma comorbidade que vai preocupar a gente. Uma outra comorbidade é aquela criança que faz uma sinusopatia crônica, geralmente alérgica. A sinusopatia alérgica, ela é um cofator que demonstra uma certa gravidade na criança. Então, manter a rinocinusite crônica o mais controlada possível, né? A doença do refluxo gastroesofágico é uma outra comorbidade que preocupa, né? Que pode transformar a criança em parcialmente controlada ou não controlada. A alergia alimentar é um cofator prognóstico, não é que a alergia alimentar vai aumentar risco, né, direto, né? Não é uma relação direta de que a alergia alimentar aumenta o risco de você ter exacerbação, mas é o fato de você ter alergia alimentar diz um pouco de si que do teu risco está aumentado. Esses seriam os mais importantes do ponto de vista pediátrico, né? Nós temos a gravidez como um problema para muitas mulheres adultas, né? E eu queria lembrar que outros fatores podem estar relacionados com aquelas coisas mais óbvias que a gente conhece em relação a asma, por exemplo, prematuridade, displasia broncopulmonar, tá? Essas comorbidades, mas são comorbidades próprias do aparelho respiratório baixo, então são mais óbvias, nós não vamos discutir aqui. Exposição. Constitui risco a exposição ao tabaco, sobretudo, a poluição ambiental e também aquela criança que desencadeiam as suas exacerbações por alergenos, ou seja, mediadas por IgE. Então nós temos que ficar bastante atento, né? Esse agrupamento de risco por exposição pode dizer muito da nossa criança e do seu risco de vir a exacerbar gravemente, né? O contexto. Crianças com problemas emocionais, famílias desestruturadas, com problemas emocionais familiares, depressão na criança, depressão na mãe, são situações que também constituem risco. Então, a asma não é uma doença só com fisiopatologia de que vai ter um broncoespasmo, broncoedema e broncosecreção. Então, tem fatores ambientais, socioambientais, emocionais que contribuem para a criança ter uma maior ou menor risco, né? E a situação de iniquidade social, que também está muito clara para todo mundo, né? A iniquidade social, ela é devastadora para diversas doenças, inclusive para asma, aumentando o risco de morte e exacerbação, né? Quanto à função pulmonar, preocupa quando o VF1 já de repouso, intercrise, é um VF1 baixo. Agora, aquele VF1 inferior a 60%, esse é um problema. Ou aquela criança que tem uma resposta muito exuberante, uma alta reversibilidade com broncodilatador durante a espirometria, é uma criança também que constitui um certo erro. Outros testes. A presença de eosinofilia é um achado que constitui risco de asma grave, né, de exacerbação grave, risco. E a
a fração inspirada de óxido nítrico também, né? Mas a fração inspirada de óxido nítrico é um pouco prática para a gente, que a gente não tem nem esse recurso aqui no nosso hospital, não tem porque estar recomendando para vocês. Agora, uma história pregressa de intubação por asma em qualquer fase da vida é altíssimo risco. Tá? A criança tem 7, intubou com 3, ainda é risco. Ou aquela criança que teve uma asma considerada grave nos 12 meses que antecederam a consulta, também é de alto risco. Então, asma considerada grave nos 12 meses que antecedem a consulta, ou uma intubação por asma em qualquer momento da vida da criança. Bom, o que há? Agora vamos passar para os steps propriamente dito. O que a gente poderia dizer que há de novo nesse GINA que não tinha nos outros? Primeiro que teve uma revisão das doses dos corticoides inalatórios e nós vamos observar que caiu muito as doses, tá? As doses recomendadas são mais baixas do que anteriormente se recomendava. Então, cada vez se usa a dose mais baixa com efetividade, tá? Isso é uma novidade, então eu vou mostrar para vocês isso um pouco aqui. Por exemplo, vamos falar da beclometasona. A dose da beclometasona hoje para crianças de 6 a 11 anos, dose baixa, é de 100 a 200 microgramas dia. Repito, crianças de 6 a 11 anos que recebem a beclometasona, que é o que o SUS oferece, é considerado dose baixa, portanto, um primeiro step de uso de corticoide, né, é considerado baixo de 100 a 200 microgramas. É considerado dose média quando você ultrapassa os 200 e chega até 400. E é considerado dose alta quando você extrapola os 400 microgramas. Tá? Isso para falar da beclometasona. Em relação à fluticasona, que é um ótimo corticoide inalatório, é um favoritaço aí, bom produto, com bastante segurança. A dose baixa, veja bem, a dose baixa da fluticasona de 6 a 11 anos é de 50 a 100 microgramas dia. Veja como caiu. A gente reconhecia como dose baixa doses superiores a isso antes. Hoje, 6 a 11 anos, 50 a 100 microgramas. Doses médias, acima de 100 a 200. E dose alta, qualquer dose acima de 200 microgramas dia já é considerado dose alta. Então, vejam como já modificou essa perspectiva nesse novo GINA de 2020. O que mais que é de novo? Uma coisa muito interessante que é de novo é que o GINA assumiu uma postura cautelosa em relação ao uso dos antileucotrienos, sobretudo o montelukast, que é o mais estudado. O GINA refere a FDA, que a partir desse ano começou a descrever muita atenção quanto aos riscos do uso dos antileucotrienos. E recomenda-se que toda família cuja criança vai receber o antileucotrieno, a família esteja extensamente advertida quanto às possibilidades de efeitos colaterais que os antileucotrienos têm. Desde coisas simples, como alteração do humor, pesadelos, terror noturno, até coisas mais graves, como tentativas de suicídio, que já tem relatos acima de 8 anos. Então, o GINA 2020, ele fala, olha, segundo a FDA, nós temos que tomar muito cuidado para o uso desse medicamento, então nós recomendamos que, sendo essa a opção, os pacientes têm que estar muito bem esclarecidos sobre essas possibilidades, né? O que mais que nós temos de novidade? Nós temos novidade no GINA desse ano, que, como não tinha nos GINAs anteriores o Covid-19, né, agora nós temos, o GINA teve uma preocupação de escrever um pouquinho sobre Covid-19. A primeira coisa que se diz é não suspender medicamento de manutenção na vigência da pandemia. Então, se você faz corticoide inalatório, por favor, continue seu corticoide inalatório. Se você faz corticoide inalatório associado ao beta-2 de longa, não pare, continue fazendo beta-2 inalatório, o corticoide inalatório, perdão, com beta-2 de longa.
E o outro aspecto que tem colocado em relação ao Covid-19 é que evitar a espirometria. Só realizar espirometria se você tiver certeza que a criança não tem a Covid-19, tá? Tem mais uma orientação, eu ia me esquecendo já, mas tem mais uma orientação. Evitar as nebulizações, porque as nebulizações, elas acabam difundindo o vírus no ar. Então, usar os sprays, tá? Com espaçador, máscara, usar spray e não fazer a nebulização. Evitar maximamente possível fazer a nebulização, né? Bom, mas vamos lá. Vamos começar agora a tratar esse paciente de asma. Primeiro, lembrar que a suspeição de asma em crianças pequenas, às vezes ela é mais importante uma boa anamnese do que qualquer outro recurso, tá? Então, se a criança tiver, durante o sono, sintomas de tosse ou acordares, se tiver chiado ou tosse, com gargalhada, com choro, se tiver alguma exacerbação IgE mediada, isso é altíssimo preditor, né, para asma propriamente dito. Exercício, mesma coisa, né? Já em crianças maiores, criança de 6 anos, você tem um argumento que pode te auxiliar bastante, que é a espirometria, né? Então, lançar a mão da espirometria em crianças acima de 6 anos. Algumas crianças acima de 5 anos já conseguem fazer a espirometria, tá? Mas abaixo disso nós não temos recurso aqui para trabalhar com isso. É possível também, em crianças menores, que você não tem certeza do diagnóstico, fazer um teste terapêutico, tá? Não é nenhum pecado fazer um teste terapêutico. A criança tem uma tosse crônica, essa tosse crônica você já descartou outras possibilidades, e você vai fazer um ciclo curto de corticoide inalatório com dose baixa, de preferência mínima. Você vai fazer 60 dias e vai reavaliar essa criança para ver se teve algum resultado. O teste terapêutico, repito, ele não é proibitivo em crianças abaixo de 6 anos, desde que é feito de maneira correta, usando a dose corretamente, evitando a absorção na boca, e assim vai, né? Raio-X é preciso? Não se faz raio-X na infância para fazer diagnóstico de asma, menos que você esteja afastando uma outra causa, né? Você está pensando que a criança possa ter um corpo estranho. Bom, aí, claro, você precisa de uma imagem, mas também tem a história, né? Teste de função pulmonar, sim. E a dosagem de IgE pode ser um bom preditor também, tá? O prick test e o teste de IgE. O prick test ele é o melhor preditor para rinite alérgica e a dosagem de IgE específico, o RAST test, ele é um bom preditor para asma também. Mas muitas crianças não vão ter nada disso, né, na fase pré-escolar. Né? Se você estiver um pouco mais interessado sobre isso, tem uma videoaula específica para a asma do pré-escolar e a síndrome do lactente sibilante, que nós não vamos discutir aqui hoje. Então vamos voltar para aquela criança, sim, tem asma e eu vou trabalhar em cima dos steps, um fluxo de tratamento a partir da resposta que a criança me tem. A gente costuma dizer no nosso serviço, que não é descrito na literatura, mas a gente sempre gosta de brincar com isso, que nós trabalhamos em cima da possibilidade de um step zero. O que é um step zero? Step zero significa assim, olha, cheque a técnica, sabe? Você não vai sair de um beta-2 de longa com corticoide inalatório para um antileucotrieno sem saber se a criança está fazendo exatamente como você sugeriu a inalação com beta-2 de longa com corticoide. Né? Então, você pode ter uma avaliação equivocada de controle e passar para um step acima e bastaria você corrigir a técnica do beta-2 de longa com corticoide inalatório. Então, o step zero, o que é? Corrigir técnica. Né? Essa é a brincadeira que a gente faz. Corrige técnica. Nós recomendamos, isso não é criação do nosso serviço, mas nós recomendamos que sistematicamente, em cada consulta, se verifique junto aos familiares como é que está a técnica.
E em todas as internações, 100% das internações, nós fazemos a mesma coisa. Então, durante as internações e durante as consultas, checar com a criança e com os familiares se a técnica está correta e corrigi-la, tá? Vamos lá. Vamos para o Step 1. O que está apresentando o Step 1 no GINA esse ano para crianças de 6 a 11 anos? Salbutamol quando necessário, tá lá. Então, salbutamol quando necessário, tá lá no Step 1. Ou, preferencialmente, uma boa ideia, fazer salbutamol associado a um corticoide inalatório durante a exacerbação. Então, em vez de, nesse Step 1, de fazer corticoide inalatório de forma sistemática, fazer o corticoide inalatório de forma intermitente toda vez que a criança necessita. Tá? Quando que vai necessitar? Toda vez que ela precisar do salbutamol, ela pode precisar do corticoide inalatório. Tá? Então são duas opções que o GINA nos dá. Opção 1, salbutamol quando necessário. Opção 2, salbutamol associado ao corticoide de forma inalatória, os dois juntos. Tá? Bom, vamos supor que essa criança, eu inicie essa proposta terapêutica e eu perceba, num período de 60 a 90 dias, às vezes antes, dependendo de como que a criança pode se apresentar antes disso, né? Vamos supor que eu descubra que eu preciso passar para um novo step, que fazer o corticoide de forma intermitente e fazer o salbutamol quando necessário não tem sido suficiente. E a criança está progredindo com sintomatologia também. E eu descobri que ela, pelo menos, ela é parcialmente controlada. Aí está indicado no Step 2 um corticoide inalatório em baixa dosagem. Corticoide inalatório em baixa dosagem. De que forma? Intermitente? Não, contínua. Contínua para a vida toda? Não, não é contínua. É contínua durante um período de nova checagem para você reavaliar se vai para o step para cima, step up, ou vai para baixo, um step down. Tá? No final a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são esses períodos. Tá? Bom, então step 2 é corticoide inalado em baixa dosagem. O que seria isso? Eu já disse. Seria a beclometasona de 100 a 200 microgramas ou a fluticasona de 50 a 100 microgramas. Tá bom? É isso que seria o nosso step 2. Bom, não funcionou. Eu comecei com corticoide em dose baixa e reavaliei a criança. E na minha reavaliação, essa criança ela continua ou não controlada ou parcialmente controlada. É necessário ir para um step 3. O que eu vou fazer no step 3? No step 3, eu vou fazer um corticoide inalado em dose média. Eu vou aumentar um pouquinho o corticoide inalado. Para quanto? A beclometasona vai de 250 a 400 microgramas dia, ou seja, acima de 200 até 400 microgramas dia, eu considero como uma dose média da beclometasona. Já a fluticasona, eu vou usar numa dose acima de 100, 150, até 200 microgramas por dia. Então esse seria o step 3. Há alternativas? Sim, há alternativas. A alternativa é que se você tiver a possibilidade, a necessidade de fazer um corticoide de baixa dosagem associado a um beta-2 de longa, é possível fazer já no step 3. Tá bom? Então eu vou ou para corticoide de dose média, ou eu mantenho o corticoide em dose baixa e associo um beta-2 de longa, de preferência o formoterol, né? Bom, vale aqui uma lembrança. Eu estou falando de crianças de 6 a 11 anos. Por isso que no Step 3 entra o beta-2 de longa. Tá? O beta-2 de longa nós não usamos em crianças menores de 4 anos. Tá? O seguro, absolutamente seguro, bem conhecido, acima de 6, e não recomendável abaixo de 4. Em situações especiais, um especialista poderia utilizá-lo. Mas também, vamos lá, você fez ou o corticoide, dose média,
ou fez o corticoide em dose baixa associado ao beta-2 de longa, e você percebeu também que na próxima consulta que você mantém um controle parcial ou um não controle. E aí você tem duas opções para o Step 4. Step 4, duas opções. Se a criança, no Step 3, já usava o corticoide inalatório sozinho, em dose moderada, então usava corticoide sozinho em dose moderada, mas não usava beta-2 de longa, eu vou usar agora, no Step 4, a associação corticoide inalatório mais o beta-2 de longa. O recomendado seria o formoterol budesonida, né? Que é o mais estudado. Tá? Não significa que outros não possam ser utilizados, mas os mais estudados é a associação entre formoterol e a budesonida. Mas vamos supor que essa criança já usava, a tua opção no Step 3 já era o formoterol associado à budesonida. Então já usava, então fazia um corticoide dose baixa com um beta-2 de longa. Então, no Step 4, para essas crianças, eu vou introduzir o antileucotrieno. O antileucotrieno é melhor? Essa opção é a melhor? Não é. A melhor opção é vir de lá com corticoide, no Step 3, com corticoide de média, dose moderada, e no Step 4 você fazer a associação com o formoterol, tá bom? Bom, o Step 5. O Step 5, ele já foge um pouquinho do controle do pediatra ou do médico de família. A gente tem opções, tá? E essas opções, a gente tem, por exemplo, o tiotropium, que já é conhecido o seu valor em crianças acima de 6 anos. Então, o tiotropium é uma boa decisão a ser tomada. Também tem estudos com a azitromicina em uso durante 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas, na dose de 10 miligramas por quilo, como uma alternativa. E outra alternativa seria o uso de um anticorpo monoclonal, tipo omalizumab. Minha sugestão para Step 5 é que se comece com o tiotropium, se não funcionou com o tiotropium, vá para a azitromicina em dias alternados, se não funcionou, vá para um anticorpo monoclonal, tá bom? Mas isso é uma sugestão, o Gina ele não se arrisca a dizer qual desses é melhor e para qual caminho que você vai. Vai depender muito também da criança, do tato que você tem para perceber. De qualquer forma, isso é papo para o especialista. Até o Step 4, eu acho que um pediatra bem atento, ele pode utilizar. Agora, do Step 5 em diante, seria conveniente que a criança já fosse referida, né? Bom, há particularidades em relação à asma do pré-escolar. Primeiro, as sibilâncias recorrentes nessa faixa etária, elas são vírus induzido. Geralmente, essas crianças não têm o fenótipo atópico, então não são persistentes. Então a gente deve, nas crianças pré-escolares, evitar o uso de corticoterapia inalatória. Evitar. Isso não significa que não vá se fazer. Evidentemente, aquela criança que tem um fenótipo atópico, já tem com eosinófilo, ou exacerba IgA mediado, ou tem a mãe asmática, ou tem dermatite atópica, aquilo que já é descrito como muito característico da asma atópica, talvez faça sentido você fazer corticoide inalatório. Mas aquelas apenas vírus induzido, evitar ao máximo. Ao máximo. Isso não significa que não tem indicação. Tá? Tem indicação sim. Aquela criança que interna com uma exacerbação grave, é prudente que ela saia do hospital com um corticoide inalado, pelo menos um período curto, para que depois se reavalie ambulatorialmente, né? Outra característica da manutenção da asma do pré-escolar: se for usar o corticoide inalado, que seja a dose baixa. E se for usar a dose baixa, que dê preferência a usar a dose mínima. Então vejam qual é o cuidado que nós temos para evitar corticoide inalado em crianças com asma do pré-escolar, sobretudo naquelas que são induzidas por vírus.
Outra característica, o beta-2 de longa não está indicado em crianças menores de 4 anos. Se alguma criança menor de 4 anos precisou, é uma alternativa, essa decisão não é de competência do médico de família ou do pediatra. Seria conveniente que seja uma decisão compartilhada com uma referência, né? Nunca usar dose alta é outra característica que a gente vai ver. E se não melhorar com dose média e a criança tiver menos de 4 anos, se tiver mais, você tem uma ótima alternativa, mas se não melhorou com dose média, você não podendo ir para a dose alta de corticoide inalatório, não podendo usar formoterol, porque tem menos de 4 anos, você vai usar, então, o antileucotrieno, o montelukast é o mais estudado, né? Bom, como é que eu faço agora o controle de segmento dessas crianças? O que seria recomendado? O recomendado é o seguinte: as reavaliações pós-mudança de STEPS, de forma sistematizada, elas podem acontecer a cada 60 a 90 dias. Tá? A cada 60 a 90 dias você reavaliar esses seus STEPS. Bom, quando que eu decido fazer step down? Quer dizer, eu cheguei num ponto e eu preciso começar a reduzir essas drogas. Quando eu obtiver 3 meses consecutivos de controle da asma, ou seja, nível de controle, controlado. Se eu tiver 3 meses seguidos, nível de controle da asma controlado, eu estou autorizado a fazer o step down. Tá bom? E o step up é cada avaliação que eu fizer. Quanto à solicitação da espirometria, crianças controladas, normalmente, clinicamente, é suficiente para você tá abordando ela, né? Para repetição da espirometria. Mas existe uma recomendação geral na literatura em relação à indicação de espirometria, que você faça numa criança asmática acima de 6 anos uma espirometria a cada ano ou a cada 2 anos. Uma por ano ou a cada 2 anos. E a criança não controlada, que você faça espirometrias com mais frequência. Eventualmente você vai precisar fazer a cada 3 meses, se a criança você não está conseguindo controlá-la mudando de medicação. Tá? Então, você vai fazer, dependendo da necessidade, enquanto a criança não está controlada, até obter controle. Quando você obtém controle, você passa a fazer um controle anual ou bianual. Bom, minha gente, é isso em relação aos STEPs. Uma coisa muito importante também que esse GINA traz é o reconhecimento do que no passado eles reconheciam como off-label, no geral, não só para manutenção, mas também para tratamento da exacerbação, não ser considerado mais off-label e se entender que cada país, cada protocolo de instituição, cada guideline pode ter as suas características próprias, desde que baseado em evidência, evidentemente, né? Pode ter suas características próprias, e eles admitem que o GINA 2020 não é uma verdade a ser seguida cegamente, né? Eu queria lembrá-los que tem outros brilhantes guidelines. Por exemplo, na Grã-Bretanha tem 2 guidelines. Da British Thoracic Society tem um, né? Ótimo guideline, e outro do NICE. São 2 guidelines no mesmo país, a Grã-Bretanha. Nós temos um guideline que saiu uma versão agora, pouquinho, 2020, muito legal, que é o GEMA, que é da Espanha, que também é um ótimo guideline. E tem o guideline para asma do pré-escolar canadense, que eu acho também que é um dos melhores. Então, o GINA, ele nos ajuda, ele é muito bom, ele é uma síntese, um grupo de experts reunidos, com literatura baseada em evidência, mas é claro, nós temos outras possibilidades de abordagem. E não esqueçam, eu estou falando de 6 a 11 anos, mas eu quero lembrá-los que também o GINA 2020 ele enfatiza cada vez mais que aquela possibilidade de se usar formoterol budesonida para resgate, para prevenção em maiores de 12 anos, está ainda cada vez mais na ponta, cada vez mais enfatizado por eles. Tá bom? Bom, eu queria agradecer a paciência de vocês por mais essa videoaula e espero encontrá-los numa próxima. Muito obrigado.